Continuando, agora questão 116. Mais uma vez, para quem não me conhece, prazer, meu nome está aqui embaixo, professor Bruno Matassoli. Se você está pelo arquivo que eu produzi com todos os gabaritos comentados, mais um gabarito comentado, Enem 2019, prova amarela. Né? Vamos na questão logo, vamos ficar enrolando muito não. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. E antes que eu esqueça de novo, um marca-texto. Alguns cátions metálicos, ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse... Peraí, calma aí que eu volto. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em chama de bico de Bunsen. Então, como é que eu identifico? Eu pego esse material, se tiver esses cátions metálicos, eu adiciono ele ao bico de Bunsen, que é uma fonte de calor que a gente usa em laboratório, e eu observo uma cor emitida. Então, é um teste colorimétrico, na verdade é um teste de chama que a gente fala, né, que verifica que alguns cátions emitem uma cor específica quando colocados diretamente na chama. Tá? A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao decorrer E aí, o que é esse teste de chama? Aonde a gente explica em relação a isso? Veja bem, isso está associado a uma teoria que a gente conhece muito bem, que é a teoria das camadas eletrônicas, as energias das camadas eletrônicas. A gente está associando isso ao conhecimento do modelo de Bohr. Aí mais uma questão de modelo atômico na mesma prova. A gente já teve uma questão que fala de Dalton, e aqui a gente fala do modelo de Bohr. O modelo de Bohr, para camadas, a gente explica que os elétrons têm níveis de energia diferentes, e ao absorverem essa energia, deixa eu tentar desenhar aqui, olha só. Imagina que aqui eu tenho um núcleo de um átomo, né, e aqui eu tenho as camadas eletrônicas. Eu não vou nem entrar no conceito de subcamadas. Aqui eu tenho um elétron, por exemplo, na primeira camada. A partir de uma adição de energia, que seria pela energia térmica nesse caso, esse elétron ganha energia e começa a pular camadas. Né? Ele começa a ir para mais externo, ele não chega a sair do átomo, ele vai para camadas mais afastadas. A gente chama isso de estado excitado desses elétrons. E como isso não é natural, há um momento que ele absorve, depois que ele absorve essa quantidade de energia, esse quantum de energia, ele também emite. Só que a emissão dele não é de uma emissão térmica, é uma emissão de uma quantidade específica de energia em radiação eletromagnética. Como esse quantum, esses pacotes de energias e de níveis diferentes, para cada átomo é distinto, o quanto ele vai absorver e o quanto ele vai emitir são também distintos. Então são radiações conhecidas. E aí você pode determinar um elemento pela radiação que ele emite após ser excitado, né? A chama do bico de Bunsen. Então a gente vai ter que procurar opções de respostas que falam sobre isso. A primeira, ele fala sobre mudança de estado físico. Você não vai falar de mudança de estado físico de um elemento, você vai falar de mudança de estado físico de um material, né? Não tem lógica, então não é. Você tem a combustão desses cátions, só que a combustão desses cátions vai gerar os óxidos. Ele não descarta isso, ele está falando de um fenômeno luminoso. Esses cátions podem entrar em combustão com oxigênio e gerar os óxidos? Poder até pode, mas não é isso. Agora a gente vem para algumas outras opções, olha. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. E aí que está, diminuição de energia cinética dos elétrons, essa energia de movimentação. Ele absorve, ele vai para camadas mais externas e depois ele emite. Então ocorre sim uma diminuição, mas não na mesma órbita. Né? Essa mesma órbita seria a mesma camada, ele vai só pulando e voltando camadas. E aí aqui, ó, transição eletrônica de um nível mais externo para um nível mais interno da eletrosfera atômica. É isso. Então ele absorve energia pela chama do bico de Bunsen, então ele vai para uma camada mais externa esse elétron. Quando ele volta ao estado normal, ele emite essa energia, mas não como energia térmica, como energia de radiação eletromagnética. Resposta letra D. E aí tem a letra E, promoção dos elétrons que encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Cara, ela é muito pegadinha, porque acontece isso antes.
Não, certo? Você tem esse momento, mas a emissão de luz é quando ele volta para a camada anterior, tá? Esse é o mesmo fenômeno que o pessoal utiliza para gerar as cores nos fogos de artifício, tá? É uma questão bem teórica falando sobre essa variação de energia nos elétrons. A gente utiliza isso muito para identificar esse teste colorimétrico, essa emissão de radiação eletromagnética, que algumas cores estão no espectro do visível, a gente consegue ver isso em laboratório. Então existe esse teste de chama, a gente gera então cores e fala, olha, então aqui tem esse cátion específico, porque esse cátion que emite cor vermelha, ou cor verde, ou cor azul, uma cor específica em chama, né? Beleza? Fechamos aqui, questãozinha, mais uma questãozinha que trabalha modelos atômicos, questãozinha 116. E, para não me esquecer, dá um curte nesse vídeo, dá uma curtidazinha, tá bom? Beijão, até a próxima.